Olá, amigos. Dando sequência ao nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos, hoje nós vamos dar sequência com o bloco 17. Ele vai falar sobre as promessas de Cristo, seu retorno e o Consolador, que vai abranger João 14 a 17. Nessa parte 1 de hoje, a gente vai falar apenas de João capítulo 14, que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, né? Então, depois de a gente percorrer esses 16 blocos iniciais, desde a criação, a queda da humanidade, a promessa do plano de salvação, já pulando para a vinda de Jesus, seu nascimento, né, anúncio, nascimento, batismo, início de missão de Jesus, todos os seus ensinos, milagres, parábolas, toda a perseguição, sua morte, ressurreição. E vimos agora 3 vídeos, né, no bloco passado sobre profecias. Enfim, né, vimos todo esse contexto. A gente vai resgatar alguns pontos, não em linha cronológica, né? Depois da morte e ressurreição de Cristo, a gente está voltando um pouquinho agora a alguns pontos específicos dos discursos, dos ensinos de Cristo. E esse discurso Jesus fez pouco tempo antes de morrer para nos consolar, para nos encher de esperança, tanto no que ia acontecer na época dele, já estava próximo à Páscoa de Cristo, ele ia se entregar e morrer, quanto nos nossos dias de hoje, tanto sofrimento que nós temos, tantas dificuldades, para nos consolar, nós temos esperança e focar no reino, né? Então, começando a partir do verso 1 de João 14, a gente vai ver assim Jesus já nos consolando e já falando diretamente para nós, para você, para mim que está com o coração agitado, ansioso nesse mundo de hoje, né? Jesus fala assim: Jesus disse: "Não fiquem aflitos, né? Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também em mim. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou." Isso até o verso 4, né? Verso 1 a 4, verso 1 a 3, Jesus fala essa promessa, né? Não vos turbes o vosso coração, né? Em outras traduções, essa tradução aqui, não afliges o vosso coração, não fiquem aflitos, não andem ansiosos. Creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, e se não fosse assim, eu avisaria vocês. Eu vou preparar, mas eu volto, para que onde vocês estiverem, eu estarei com vocês eternamente. Essa promessa de Jesus, que ele iria morrer na cruz, mas que ele ia ressuscitar, ia voltar ao Pai, e um dia, e cada vez mais está próximo disso, né? A gente sabe disso ao ver as profecias, como a gente discutiu no vídeo passado, que Jesus está próximo às portas com a Nova Jerusalém, com essa morada, com vários quartos, para que nós estejamos toda a eternidade com Ele. E aí não se esquecemos dessas passagens, João 14, 1 a 3, que isso grave a nossa mente, que isso fique em nosso coração, escrito em nossos corações. E aí do verso 4 e 5, né, que ele fala: "E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou?" Então Tomé, que sempre é aquele que duvida de fato, né, perguntou: "Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho, né?" Então Tomé ele indaga, né? "E aí, esse caminho, eu não sei onde é. Seja mais claro, né?" Tomé queria coisas concretas, né? Como a gente já discutiu sobre isso. E aí no verso 6, Jesus dá um ensino incrível e maravilhoso. Ele fala, Jesus respondeu: "Eu sou o caminho." Não é um caminho, não. Jesus não é um dos caminhos, não. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele não é uma das formas de caminho, uma das formas de verdade, das formas de vida, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só existe caminho correto a Deus por Cristo. Só existe verdade absoluta em Cristo. E só existe vida em Cristo. É como um peixe que só consegue viver debaixo d'água. A gente só tem vida em Cristo, da mesma forma. Então, assim, ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Somente por meio de Jesus chegaremos até o Pai. E aí o verso 6 é muito forte. Quando a gente vai para João 17, Jesus falando com o Pai, fala assim: "Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade." Existe uma verdade absoluta, e essa verdade é a palavra de Deus, essa verdade é o próprio Cristo, aqui sendo reafirmado para a gente, né? Em João 1:1 fala disso, que Jesus ele é o princípio de tudo. Ele é o logos, ele é o sentido de tudo. A gente viu também já sobre isso. E em 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo 2,5, tem um verso que é bastante polêmico, porque algumas pessoas gostam de fazer polêmica, enfim, mas vamos tentar esclarecer para que isso não leve a discussões para a gente, né?
Fala assim, verso 1 Timóteo 2,5. Pois existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E por isso há muitas discussões entre protestantes, evangélicos e católicos, que é a questão de mediação de Maria, mediação de santos. Ó, como é que eu gosto de lidar com isso? Né? E essa é uma forma de a gente poder discutir também. Quem quiser falar mais isso no privado pode falar. Mas entendam, mediação somente Jesus. Realmente a gente só vai até Deus Pai por meio de Cristo. Ele é o único mediador, como é Timóteo a gente está vendo aqui. Ninguém vai ao Pai senão por mim, tá certo? Mediação diferente de intercessão. Eu posso interceder por você, eu posso orar por você, pela sua vida, assim como um santo que você crê no que ele esteja em vida nos céus, você pode pensar que ele pode intermediar, orar, interceder por você, assim como Maria, crendo que ela esteja em vida também nos céus, assim como eu e você podemos orar um pelos outros, devemos orar um pelos outros, interceder um pelos outros, tá certo? E mesmo nesse entendimento da igreja, na tradição católica, se entende que o santo, Maria, ou qualquer um de nós, como corpo místico da igreja, estamos intercedendo porque pertencemos ao corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça, mas sempre passando por Cristo para chegar até Deus. Mas eu não quero discussões que a gente possa ter divisões por conta disso. Né? E eu acho que a gente tem muito mais o que viver na nossa essência, no nosso núcleo de fé, que está em Cristo. Tá certo? Mas quem quiser discutir mais sobre isso, sobre mediação, intercessão, pode falar no privado comigo. Tá certo? E aí, versos 7 a 11 e o verso 20 fala assim: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, assim não precisaremos mais de nada. Filipe pede para ver o Pai. E Jesus, se vocês lerem até o verso 11, fala assim: Como assim, Filipe? Até agora eu andei com vocês. Eu e o Pai somos um. Se alguém me vê, vê ao Pai. Então Jesus repreende assim Filipe, né? Até agora vocês não perceberam, né? E no verso 20 ele ainda fala assim, ó: Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Uma unidade, né? Essa comunhão, que a Trindade já é essa comunhão e nós faremos parte desse corpo místico que é a igreja, o próprio corpo de Cristo, essa comunhão plena naquele dia da volta de Cristo, né? Quando tudo será estabelecido, quando ele cumprir essa promessa de trazer as moradas da Nova Jerusalém para nós, nos levar até os céus, trazer a Nova Jerusalém. Vamos discutir isso em Apocalipse 21, 22, é muito lindo. E aí, no verso 12, fala assim pra gente: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. O verso 12 fala que quem crê, Jesus deixou a promessa: eu vou subir aos céus. O Consolador vai ficar, como a gente vai ver daqui a pouco. Vocês, quem crê em mim vai fazer coisas até maiores. A gente viu realmente Pedro, em Atos dos Apóstolos, escrito que em um discurso Pedro converteu 3 mil pessoas, que a sombra de Pedro era capaz de curar. Há uma referência sobre isso. Então, nunca por poder de Pedro, sempre pelo nome de Cristo. Você falava em nome de Jesus Cristo, né? Então, fizeram coisas até maiores do que o próprio Jesus fez em vida. Ele falou que isso seria possível, né? Ele promete isso a gente, né? Mas cabe a gente ter fé e autoridade para isso. Isso se perdeu no dia de hoje. A igreja hoje, ela não tem perdido essa autoridade porque se afastou da palavra, se afastou de Deus, né? Então voltemos a isso, voltemos a beber do Espírito Santo para que essas promessas de Cristo possam realmente estar novamente se realizando entre nós, né? E vão acontecer isso no final dos tempos, como a gente vai falar sobre a chuva serôdia também nas profecias mais adiante, tá bom? Dos versos 13 e 14, né, fala assim, que tudo que vocês pedirem em meu nome, eu concederei. Pedir a Deus, rezar a Deus, orar a Deus, em meu nome, eu vos concederei. Mas cuidado, se a gente for até Jeremias 29, 12 e 13, Jeremias 29, 12 e 13 fala assim, ó, Jeremias 29, 12 e 13. Tudo que vocês pedirem, né? Olha, não é só pedir qualquer coisa, não. A gente tem que estar submisso à vontade de Deus, submisso ao Espírito Santo. Verso 12 e 13 fala assim, ó: Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, se me procurarem de todo o coração. Essa é a condição que nos explica, né? Tudo que pedir em nome de Jesus, nós receberemos. Mas se nosso coração estiver sincero, buscando realmente a Deus, entendendo que a melhor vontade para a nossa vida é a vontade de Deus. Então, se nós buscarmos sinceramente, de todo o coração, coração submisso ao Espírito Santo, né? Então, não é para distorcer essas passagens como muitos distorcem por aí, né? Dos versos 15 e 21,
Jesus fala, quem é que realmente me ama? Quem é o verdadeiro seguidor, meu verdadeiro seguidor? Já tinha falado, aquele que ama o seu próximo. Mas aqui ele deixa mais claro ainda, no versos 15 e 21. Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. E no verso 21, a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Então, quem obedece os mandamentos de Deus é quem ama a Cristo. Esse é o caminho e a demonstração que nós amamos a Cristo, né? E isso é mostrado também no amor ao próximo, como em outras passagens Jesus fala. Se vocês amam uns aos outros, vocês estão mostrando ser meus discípulos, aqueles que seguem me imitando, né? E aí, versos 16, 17 e 26 fala da promessa do Espírito Santo, do Consolador, que a gente já viu nos versos 7 a 11, falando que Jesus era um com o Pai, e agora ele traz o Espírito Santo para mostrar a trindade, porque ele fala, nos versos 16, 17 e 26, vocês leiam com calma, ele fala, eu vou ter que subir aos céus, mas eu enviarei o Consolador, que vai guiar vocês, vai instruir vocês. Verso 26 fala assim, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará todas a vocês as coisas e fará com que lembre de tudo que eu ensinei a vocês. Então esse Consolador, essa terceira pessoa da Trindade, só daria para substituir Jesus alguém igual a Jesus, de mesma natureza de Jesus. Então, também tem que ser Deus. Então, nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade sendo retratada aqui em João 14, já que se muitos questionarem sobre a Trindade, que é mais uma prova da Trindade, né? E aí, essa é uma das principais promessas que Jesus deixou à igreja. Ao subir aos céus, o Espírito Santo desceu e conduziu o início da igreja, principalmente em Atos dos Apóstolos, como a gente vai ver em Atos 2, em Pentecostes. Isso a gente vai ver em detalhes daqui a pouco, como chegarmos em Atos dos Apóstolos, lá pelo bloco 20, 21, 22, a gente vai discutir muito sobre isso, tá bom? E aí, nos versos 18, Jesus nos garante que nós não somos órfãos, mais uma promessa, eu não vou deixá-los órfãos, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Então ele consola nosso coração. Toda dificuldade que você estiver passando hoje, todas as aflições, lembre dessas promessas. João 14 é para se ler e meditar muitas vezes na nossa vida. É um dos capítulos mais lindos, que mais consola o nosso coração na Bíblia, né? E aí, versos 19, 22 a 24, Jesus discute com os discípulos. Jesus fala assim: vou me revelar a vocês. Muitos não me conhecerão, mas para vocês será revelado, né? Porque Jesus explica, né? Verso 24, versos 19, 22 a 24. Eu estou tentando compilar por conta do tempo, né? Jesus fala aqui no verso 24: a pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Se vocês escutarem a minha mensagem, obedecer meus mandamentos, eu me revelarei a vocês, sempre. Jesus garante isso para nós, né? E aí, quem perguntou sobre isso foi Judas, né? Judas Tadeu aqui, que tem uma discussão se realmente era irmão ou era primo de Cristo, né? Mas é o autor do livro de Judas, né? Que é antes de Apocalipse, tá certo? Mas vamos discutir sobre isso agora não. No verso 28 fala assim, Jesus fala que o Deus Pai era maior do que ele. E muitos fazem polêmica sobre isso também, tá vendo? Eles dizem que Deus Pai é maior do que ele, então Jesus não é Deus. Mas entendam qual o contexto. Jesus aqui estava feito homem também. Então, naquele contexto em que Jesus estava feito homem aqui, Deus Pai era maior de fato, né? Porque Jesus, você falou, nem um dia da minha volta eu sei, porque ele fechou seus olhos da divindade por enquanto. Ele era 100% Deus, mas deixou de lado, enquanto vivia 100% também a humanidade aqui na Terra. Então, nesse aspecto, Deus Pai era maior do que ele nesse momento. Mas hoje, ali nos céus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos em igualdade. Então, não deixe ninguém argumentar em cima desse verso para abalar a nossa fé de forma alguma, tá certo? Dos versos 29 e 30, fala, verso 29, digo isso agora, antes que essas coisas aconteçam, para vos prevenir. Está avisando com antecedência, né? E o verso 30, não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que é o príncipe desse mundo. Então, Jesus fala que o inimigo, o diabo, é o príncipe desse mundo, mas que ele ia destruí-lo, que ele ia destroná-lo. Com a sua morte e ressurreição, ele nos tomaria de volta. Ele passaria a ser nosso representante na terra. Vamos falar sobre isso também quando chegarmos no livro de Jó também e em Profecia e Apocalipse também. E vai finalizar, verso 31, fala assim, mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que ele manda. Levantem-se e vamos sair daqui. Então Jesus se levantem, erguem a cabeça, foquem no reino, foquem nos céus, que eu estou breve a voltar. Breve a cumprir tudo como ele cumpriu a morte e a ressurreição e próximo à sua volta, onde nós seremos totalmente recebendo nosso galardão e totalmente recompensados por toda a perseverança, né? Estaremos sempre com Cristo. Então era isso, pessoal. E Jesus fala que deixará paz com a gente no verso 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz que excede todo entendimento.
Então era isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, pessoal.